Vidas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrando com os lábios, nos corações esquecidos, hoje que vai ter. Não vale a pena só me emocionar se eu não for uma canção que alegue a ti, se meu coração não queimar por ti. Amém? Nesse momento nós estaremos adorando o Senhor, tirando os dízimos e as ofertas, amém? Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos essa noite, sabemos que o Senhor está aqui, e nós queremos te agradecer, Senhor, te adorar também com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala os nossos corações, abençoa a vida dos nossos irmãos, Senhor, que em nome de Jesus sejam prósperos no Senhor, que as portas do céu estejam abertas sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te adoramos e te bendizemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria a ti toda a terra, Senhor, e nós temos a glória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, teu infinito amor. Declara bem forte, foi só. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém?
Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Sim ou não? Só Sandra e Maria. Mais alguém está bem? Amém. Pronto. A gente está aqui nessa correria, irmãos, fazendo alguns testes, tá certo? Nada melhor do que o culto de quarta, né? Para a gente errar e sair lá no YouTube. Vamos orar. Alene, você vai orar. Vem aqui, por favor. Vamos orar pelas crianças. Estendam suas mãos, sobre as nossas crianças. Paizinho, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor que é imenso, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos agradecer por cada criança que chegou aqui neste lugar, que elas possam cada vez mais levar o teu amor, a tua palavra, onde quer que elas estejam. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é a semente viva e eficaz, que produzirá muitos frutos, Senhor. Nós queremos declarar que as nossas crianças, a cada dia que se passar, elas te amarão muito mais, Senhor. Que a cada dia que se passar, Senhor, elas vão reconhecer verdadeiramente que o Senhor é o Deus da vida delas. Senhor, em nome de Jesus, também queremos acreditar que o Senhor tem um cuidado especial. Continua blindando, cuidando, Senhor, dando a proteção devida, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos iniciar a nossa jornada bíblica, amém? Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Amém ou não amém? Pronto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos ler mais um pouquinho, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, Senhor. A sua voz, ela é incomparável. A sua voz, ela nos traz destino, clareza, convicções. Que a palavra do Senhor nos encontre nesta noite. Espírito de Deus, traga clareza e edificação ao seu corpo, Jesus, ao corpo do Senhor, que é a sua igreja. Nesta noite nós te louvamos por isso, pelo Senhor nos permitir aqui estarmos para te adorar, Senhor, para te bendizer, para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua igreja, em nome de Jesus. Irmão, sente aí um pouquinho. Nós vamos continuar, irmãos. Na semana passada, nós aprendemos sobre o primeiro ministério escrito por Paulo, sobre apóstolo. E eu sei que foi muito edificante para nós, foi muito claro para nós. De verdade, tira muita dúvida daquilo que as pessoas compreendem como apostolado. E a gente viu à luz da palavra o quanto que isso é fundamental para a igreja. Profeta é um dos assuntos, irmãos, que eu digo para vocês que é um dos assuntos mais discutidos nesse tempo. Porque ainda a falta de clareza sobre esse assunto ainda toma o coração de muita gente. E assim elas são levadas pela ignorância, sendo que a Bíblia tem resposta para isso. Eu queria que você
pensasse comigo, irmãos, primeiramente sobre o ofício, né? O ministério. Estamos falando de ministérios, irmãos. Amém? Se a gente vai no Antigo Testamento, irmãos, você vai perceber que lá existiam o profeta e tinha o sacerdote. O profeta, no Antigo Testamento, ele era o porta-voz de Deus e ele era a representação de Deus para o povo. O sacerdote não, ele já era o contrário. O sacerdote, ele era o porta-voz do povo e ele representava o povo diante de Deus. No ofício de Cristo, Cristo é rei, sacerdote e profeta. E daí a gente vai ver, irmãos, que para esse novo tempo, o tempo da graça, o sacerdócio, com relação à intercessão, à representatividade para com Deus, todos nos tornamos sacerdotes reais por meio de Jesus. É por isso que, quando ele diz, está consumado, tetelestai, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Ou seja, agora todos se tornaram sacerdotes reais. Ou seja, você não precisa, para ser ouvido por Deus, me procurar como um pastor ou um sacerdote de Deus. Você dobra os seus joelhos, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, fala com seu pai e ele te ouve. Amém? Então, no profeta, no Antigo Testamento, não era o povo que ia diretamente a Deus, eles iam por meio do profeta. A Bíblia é cheia disso, mostrando como que Deus falava com o seu povo por meio dos profetas. Só que nós estamos falando hoje de um tempo da graça. Quando se fala que os profetas falaram até João Batista, eu queria que você entendesse isso, está falando acerca do Messias. Acerca de Jesus foi falado até João Batista. Porém, depois de João Batista, quando os apóstolos no Novo Testamento, a gente vai ver isso aqui, tinha profetas entre eles, irmãos. Eu queria que você entendesse primeiro esse ofício de profeta, para a gente não ter nenhuma dúvida sobre esse tempo, que é o nosso tempo que o Senhor nos escolheu para a gente desenvolver o ministério que Deus nos confiou. No Antigo Testamento, para você ter noção, se você ler 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 15, Davi tinha cometido um erro, um pecado, humanamente falando, gravíssimo. Davi, ele cometeu assassinato, ele fez parte, ele premeditou, e Davi adulterou, irmãos. Agora vamos pensar, irmãos. Se Deus não levanta um profeta, o profeta Natan, para ir até Davi, aquilo tinha ficado oculto humanamente falando. Só que quando Deus fala com o profeta Natan que ele vai até Davi, ele contou uma parábola bem elaborada, bem clara. Davi nem se tocou que ele estava decretando a sua própria sentença. Um homem tinha muitas ovelhas, um homem rico, tinha um coitado que só tinha uma. Aquele homem rico pegou aquela única ovelha que aquele homem tinha para si. Davi disse, esse homem tem que ser morto. Aí Natan disse, é você. Eu pergunto, quem falou para Natan? Quem falou para Natan isso? Foi Batseba? Foi Davi? Confessou antes? Foi quem? Foi Deus. E é interessante, irmãos, que mesmo a Bíblia tendo muitos bons exemplos, a Bíblia apresenta os maus exemplos. Para quê? Para a gente aprender com eles. Não cometendo mesmo, mas olhando para o mau exemplo, dizendo que o Senhor me ajude e me guarde para que eu não cometa tal atrocidade, que eu não cometa tal pecado. Não no sentido de apontar o outro e agora eu estar me sentindo melhor do que o outro, não. Mas o erro é para isso, para a gente olhar e dizer, Deus, me guarde, me ajude nisso aqui. Se você for ver um segundo exemplo, que um profeta de Deus, ele vai até alguém, você vai ver em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 12, irmãos. Isso é tremendo. O rei da Síria, a Síria estava em guerra contra Israel.
E daí, depois você lê em casa, 2 Reis 6, do 8 ao 12. Esse rei da Síria agora está preocupado porque tudo que eles tramavam, tudo que eles se organizavam no oculto, Israel sabia. Teve uma hora que ele chegou e disse assim, eu vou conjecturar aqui no nosso linguajar. Gente, vocês estão comigo mesmo? Gente, vocês estão do nosso lado mesmo? Ou tem alguém no nosso meio traindo a gente? Aí depois eles foram descobrir que alguém do grupo lá da Síria lá, eles disseram, não, Senhor, ninguém está traindo o Senhor aqui não. É porque lá tem um profeta. O nome dele é Eliseu. Irmãos, eles disseram, até o que nós falamos, eles sabem. Não era apenas uma trama que Deus estava revelando para Eliseu. Até as palavras que estavam sendo liberadas lá no arraial deles, Israel sabia. Aí aquela velha história, que quando eles estão indo com um grande exército para atacar Israel, Eliseu disse, Senhor, ataque eles com cegueira, eles ficam cegos. Porque aquele que andava com Eliseu disse, olhe que multidão. Aí o Senhor disse, Senhor, abra os olhos desse menino. Esse menino não está vendo que maior é quem está conosco do que estão com eles. É essa história, irmãos. Aí você vai perceber, irmãos, que dentre outros profetas, Jeremias, Isaías, o profeta Elias, muitas coisas aconteceram de Deus para com o povo. Então, quando se fala acerca da profecia, acerca do Messias, esses homens foram homens inspirados por Deus para apontar o caminho e para o cumprimento dessa palavra. Mas, pastor, e no nosso tempo? Esse é algo que nós vamos falar nessa noite, irmãos. E para o nosso tempo. Primeiro eu queria chamar a sua atenção, igreja, para vocês entenderem a respeito da profecia da palavra. Amém? Se a gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, vai falar de um grupo chamado Bereanos. Já ouviu falar dos Bereanos? Os Bereanos, eles receberam a palavra de bom grado pregada pelos apóstolos, e eles tinham uma curiosidade, um interesse de conferir se aquilo estava condizendo com a palavra. Por isso que no capítulo 17, 11 de Atos, diz os Bereanos, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem com grande interesse. E o texto vai dizer, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, irmãos, o filtro da exposição bíblica pregada era conferido por eles, para saber se estava escrito. Irmãos, vamos pensar nos nossos dias. Imagine se nós, vamos nos incluir aqui todos nós, e nós fazemos isso graças a Deus. Uma mensagem bíblica pregada, e a gente vai conferir. É papel nosso. Porque o que tem se multiplicado nesses dias, irmãos? As pessoas enchem a internet de informação, muitos deles falando o que eles acreditam e acham, e ninguém vai conferir nas Escrituras. E daí é onde nós temos visto uma quantidade de cristãos sendo levados pelo que a gente lê em Efésios 4, no versículo 14, sendo levado por vento de doutrinas como meninos. Olha que coisa interessante, irmãos, quando se fala dos 5 ministérios. Quando Paulo está trazendo aqui a lista dos ministérios, ele vai trazer o propósito deles. Se você ler Efésios 4:12, ele vai dizer, com vista ao aperfeiçoamento. Então os ministérios dentro da igreja é para nos aperfeiçoar. Diga amém por isso. E ele vai continuar dizendo para o desempenho do serviço. Então, o serviço, irmãos, no ministério é para nos aperfeiçoar. Você já deve ter lido quando Paulo disse assim, porque é um só Deus, um só batismo e uma só fé. Como que nós conseguimos nos tornar um corpo com uma só fé? É exatamente esse texto que Paulo está falando dos 5 ministérios. Porque quando ele fala no versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo, no versículo 13 está aqui para a gente, o 13.
de Efésios capítulo 4, está aqui. O que é que diz aí, irmãos? Então, quando ele está dizendo, ele mesmo deu uns para isso, para aquilo, com vista, propósito, aperfeiçoar. Como? Na edificação do corpo. E aí ele vem, até que, é uma condição, todos cheguemos à unidade da fé. Então, a proposta da unidade da fé só tem como nós desenvolvermos com os ministérios em ação. Eu falava aqui na semana passada para os que não estavam que os 5 ministérios, eles precisam ser algo orgânico dentro da igreja. Porque, para recapitular um pouco, durante o século XV até o século XIX, de Martinho Lutero, Reforma Protestante, até o século XIX, foi algo que foi pouco falado, ensinado e instruído na igreja. Sumiu. O que é que foi ensinado, enfatizado na igreja? O ministério pastoral e o ministério evangelista. É por isso que hoje nós temos muita igreja. Igreja que tem pastor e igreja que tem missionário. Acabou, está tudo certo. E não está, irmãos. Porque dentro dessa visão, o pastor se torna, o mestre, o pastor se torna o profeta para a igreja, o apóstolo para a igreja, para ter que ensinar fundamento, ter que trazer a palavra de Deus. E não, nós podemos ter dentro do corpo 5 ministérios funcionando organicamente, de forma saudável e natural. Repetindo o que eu falei semana passada, o problema é que nos nossos dias as pessoas começaram a dividir essas coisas e fizeram a igreja do apóstolo tal, a igreja do pastor tal, a igreja do mestre tal, profeta. Não é isso, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, graça, tempo da graça, nós tínhamos esses 5 ministérios em ação, no meio dos apóstolos, no meio da igreja. Sim ou não? Sim ou não? Tinha mestres, tinha profetas, tinha apóstolos. Eles estavam em execução com um propósito, edificar a igreja. Por isso, irmãos, quando nós vermos nos nossos dias as coisas que estão sendo feitas da forma errada lá fora, é só a gente edificar da forma correta. Amém? Porque nós somos muito bons em ver o erro e a gente tentar bater uma marreta para quebrar tudo. A gente é ruim de reconstrução, irmãos. A gente é ruim de edificação. A gente consegue dar o diagnóstico, mas a gente não tem uma resposta para aquele diagnóstico. Vocês entendem isso? E é exatamente esse o propósito da gente estar aqui nessas quartas-feiras. Oséias capítulo 4, versículo 6, Antigo Testamento, ele diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Ou seja, o Senhor está instruindo o povo por meio do profeta Oséias, dizendo: vocês estão sendo destruídos porque vocês não querem me conhecer. Capítulo 6, versículo 4 de Oséias, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu estava em um lugar, irmãos, há 2 anos atrás, e nós participamos de um determinado momento, um lugar que eu fui, em Alagoas. E daí, naquele meio termo, uma pessoa estava querendo me convencer em 1 hora de reunião, em uma coisa que já tem décadas que existem muitas incertezas da parte de muitos. A pessoa falou assim: foi muito bom, pastor, foi maravilhoso esse nosso final de semana. O negócio é que o senhor falou em línguas no microfone. Aí eu disse: é porque eu não dou para esse lugar, irmãos. Eu não sou para aqui. Vocês precisam procurar alguém que tenha o coração de vocês e que pense como vocês. Eu renuncio, eu não quero não. Deus abençoe. Não foi pensar nisso não. Um campo que me convidou. Aí para a gente ficar em paz é melhor, né? Não tem problema.
procure no meio de vocês alguém que pense como vocês. Eu penso diferente. Porque qual que é um dos nossos grandes erros, irmãos? Nós somos um corpo, a igreja é um corpo, amém? E dentro desse corpo nós somos membros. Você é membro do corpo de Cristo? Você vai pensar diferente de mim ou de você. Você vai pensar diferente de quem está do seu lado. Talvez de um problema familiar, você vai dizer, eu me comportaria assim, o outro vai dizer, eu faria assim. Mesma coisa a igreja. Só que o propósito, a ideia do corpo não é a gente parar pelas nossas divergências, é a gente caminhar para o propósito. Ele é mais importante. Vocês entendem isso? Um dia desses alguém veio entrar com um assunto comigo, não é daqui dessa casa. Em um assunto comigo, eu disse, meu irmão, em nome de Jesus, não me leve a mal, não me interprete mal, mas eu não vou nem começar o assunto com você, porque a gente vai perder tempo. Tem muita gente lá fora para a gente ganhar. Eu não vou perder tempo com um assunto teológico com você. Eu tenho minhas convicções. Acabou, estamos bem, em paz. Está tudo certo. Mas a gente não pode, irmãos, ignorar algumas verdades bíblicas, ou as verdades bíblicas para esses dias. Vejam, a internet hoje, irmãos, ela é a máquina dos falsos profetas ganharem os dinheiros dos crentes que são ignorantes e dos falsos cristãos. Por que eu iniciei trazendo para vocês o ofício do profeta? Para vocês entenderem que eles são os porta-vozes, eles eram porta-vozes de Deus. Eles eram a representação de Deus para o povo. Hoje você é um profeta de Deus, porque você é o porta-voz de Deus para essa geração. Diga amém por isso. Amém? Hoje você não precisa ser sacerdote mais para alguém, porque a pessoa pode ter acesso direto a Deus. Amém? Que fique claro isso, irmãos. Mas por que a internet está tomando uma proporção gigantesca nos nossos dias? Porque os falsos profetas hoje, eles estão dando o que o povo quer. Porque os verdadeiros profetas de Deus, qual foi o primeiro exemplo que eu usei aqui? Qual foi o primeiro exemplo que eu usei aqui? Do Antigo Testamento do profeta? Natã. Natã falou o que Davi queria ouvir, sim ou não? Ele falou o que Deus mandou. E o que Deus mandou expôs. Expôs o cara mesmo, literalmente. É você. Aí a gente fica observando, irmãos, que a palavra que o profeta liberava não era o que a pessoa queria ouvir. Imagine o que Elias chega e diz assim, olha, Acabe, sobre a terra não vai chover. Seca total. Acabe fica doido com Jezabel. Vou matar Elias. Por quê? Porque, para você entender um pouco do que eu estou falando aqui, dentro do ministério apostólico, nós vimos que eles estavam estabelecendo fundamentos da igreja. Amém? Eles estavam estabelecendo fundamentos. E tinha algumas coisas que eles praticaram, a imposição de mãos, o batismo e tal, algumas coisas que a gente viu, que foi desse tempo também. Que dentro da edificação, aqueles que iniciaram, aqueles que deram continuidade ao que Jesus falou, esses foram chamados apóstolos. Só que é interessante, irmãos, que quando se fala do profeta, imagine comigo, você está construindo sua casa. E de repente, você contratou algumas pessoas que você diz, é mais barata. Eu consegui um bom profissional que trabalha com engenheiro, é muito caro, mas eu consegui um mãozinha de colher que vai fazer a mesma coisa e bem mais barata. Já ouviu falar sobre isso? Aí a pessoa contrata. Aí a parede sai troncha. Aí sai tudo fora, desalinhado. E chega um engenheiro, que agora você percebeu que estava algumas coisas erradas, o engenheiro diz assim, está condenado tudo isso aí. Se você continuar nessa construção, se você bater a laje como está, você pode correr risco de perder sua casa. A laje vai cair. O profeta é exatamente isso.
Dentro da edificação, o profeta é aquele que vai dizer se está dentro do padrão de Deus ou não. Se está dentro das medidas estabelecidas por Deus ou não. Está dentro, está fora, está errado. E era exatamente esse o papel que eles tinham, era exatamente esse ofício que eles tinham também dentro da sua representação. Aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 1. Você pode abrir aí sua Bíblia? Atos 13, 1. Atos é Antigo ou Novo Testamento? Atos dos Apóstolos é Antigo ou Novo Testamento? Novo. E o que é que está falando aqui no Novo Testamento, Atos 13, 1? Você pode ler aí? Na igreja de Antioquia, havia o quê? Havia o quê? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e quem mais? E Saulo. Então tinha profetas no Novo Testamento, irmãos, depois de João Batista. Tinha profeta no meio dos apóstolos, tinha mestre no meio dos apóstolos. E daí é para aqui que a gente precisa se atentar, porque também esse tempo é o tempo da graça, é o tempo que nós estamos vivendo. Se você for para o versículo 2 do capítulo 13, você vai perceber que o Espírito Santo falou com eles. O que é que o texto vai dizer no versículo 2? Eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. É mais ou menos isso. O Espírito Santo de Deus está mandando dizer para vocês que vocês precisam apartar a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É o Senhor falando. Amém? Então percebam, existia dentro da caminhada apostólica, dos apóstolos, dos discípulos, tinha profetas. Por isso que a gente não vai descartar, irmãos. Existem os falsos e existem os verdadeiros. Irmãos, eu vou contar aqui um exemplo que eu vivi na prática. Foi pessoal isso. Em 2008, eu sofri um acidente de moto. E vocês sabem que eu não nasci em berço evangélico. E daí, irmãos, nesse acidente, a partir daquilo ali, eu comecei a refletir muito na minha vida. Pastor Luiz. Fiquei pensando, eu dizendo, meu Deus, o Senhor me livrou. Eu vou numa distância, na batida da moto, eu vou numa distância daqui para essa primeira cadeira. Eu caio em cima de uma pista, eu não tenho um arranhão, irmãos. Eu vivi isso. Eu não tive um arranhão no braço, eu não tive um arranhão na perna. Eu caí numa pista, 4 da tarde. Só minha mão que de vez em quando dói, essa aqui, inchou. A única coisa. Eu me pergunto, o que aconteceu? Não foi Deus? Aquilo me trouxe uma grande reflexão. Eu fiquei pensando naquilo. E depois de um mês e pouquinhos dias, eu consegui ajeitar minha moto, voltei para o meu trabalho. E uma pessoa me chama. Uma passageira crente. Diga amém. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca entrei numa igreja evangélica. E daí eu estou vindo para Neópolis, bem tranquilo, bem de boa, trazendo passageiro, para a moto, ela espere que a gente vai voltar já já. Eu disse, tudo certo, amarrei o coletezinho ali, na época era mototáxi, amarrei o colete, fiquei ali sentado. Aí os crentes são espertos, que são os filhos da mãe, disse, ei rapaz, venha para cá para a gente orar. Eu disse, está bom demais aqui, pode ir, fique bem à vontade. Aí a estratégia deles foi, venha para a gente agradecer pelo livramento. Aí me quebrou, aí eu fui. Eu entro na casa, está lá os crentes, e estão começando a orar, e daqui a pouco eles estão falando uma língua lá que eu não entendo nada. Eu disse, que povo mais doido, meu Deus do céu. E eu com meus olhos fechados, daqui a pouco se levantaram e eles disseram assim, o Senhor está mandando dizer para você algo. Eu sabia o que é isso, irmão, não sabia nada. Eu disse na minha cabeça, Deus. E Deus, olha, irmãos, eu estava recém-casado, não tinha uma filha ainda. Melissa não, nem você. E diz assim, olha, o Senhor manda dizer para você que você é um pastor e eu vejo uma mulher, a minha morena mais linda, meu irmão, uma mulher morena, alta, bem, esse cabelo lambido, com você, de mãos dadas, no ministério, você é um pastor.
E Deus vai tirar você daqui, vai levar você para outro lugar. Eu digo, pronto, cheguei em casa. Jesus, que doidice. Um cara dizendo que eu ia ser pastor. E a pessoa que ele falava que Deus estava mandando dizer, era você. Eu disse, a minha mulher. Aí, pouco tempo, eu me converto e vou para Alagoas pastorear. É Deus ou não é, irmãos? Eu vivi isso, é prático. Eu me arrepio falando, por quê? Porque são experiências pessoais que não dá para a gente tentar entrar na ideologia ou na lógica, muito menos na razão humana. Foge da nossa compreensão. E daí, essa foi uma experiência minha, irmãos, dentre tantas que nós tivemos, dentre tanta coisa que nós ouvimos Deus falar, de Deus usar pessoas, durante o nosso ministério ali em Alagoas, muito do que Deus disse se cumpriu, irmãos. Muito. E tem coisas para se cumprir ainda. E daí você vai ver no versículo 3 de Atos, capítulo 13, ele diz, assim depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos e os enviaram. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, vai dizer, não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Irmãos, o Antigo Testamento, quando ele encerra, eu sempre falo isso, vocês já devem estar enjoados de ouvir me falar isso, mas talvez quem está vendo aqui não sabe. O Antigo Testamento, as Bíblias de antigamente, elas tinham 4 folhas depois de Malaquias. Cada folha representava 100 anos. 4 folhas, 400 anos. Foi considerado o período interbíblico ou o tempo do silêncio de Deus. Cessou, não tinha profecia, não tinha palavra. Acabou. Aí foi aquele período que a gente conhece dos Macabeus, das famílias que lutaram ali pelos seus direitos. Só que quando começa o Novo Testamento ele começa com uma voz que estava clamando no deserto. Era um profeta de Deus. E ele veio preparar o caminho para a vinda do Messias. Vejam que interessante, irmãos. João Batista, um cara muito estranho, peles de camelo, se alimentava de mel silvestre. Está no deserto e o povo sai da cidade. Imagine, vamos pensar que a casa do pão é o deserto, distante. E aqui é a cidade de Neópolis. Imagine o povo sair daqui, pegar seus carros, suas motos, irem caminhando para ouvir João Batista. Por quê? Porque a palavra profética, irmãos, ela vai dar destino para o povo. A preparação do caminho que João Batista estava liberando ali, falando acerca dele, estava trazendo aquele que viria salvar a humanidade. Só que não parou neles. Irmãos, eu não acredito que os dons acabaram. Eu não acredito se eu disser que o dom de curar acabou. Eu estou dizendo que Deus não cura mais. Vocês entendem isso? Eu já falei para vocês, irmãos. Esses dias eu senti uma dorzinha aqui, eu disse bem assim, pedra no rins. Você está querendo voltar para o corpo errado, porque eu já fui curado pelo Senhor. Eu rejeito você, pode parar de doer. Eu fui assim, irmão. Não estava dando voz para Deus, não. Eu estava dizendo, olha aqui, mas não, pode parar de doer. Já está rejeitada no meu corpo, o Senhor me curou já. Aí parou. Deus ainda cura. Deus ainda faz milagres. Deus não muda, irmãos. A Bíblia diz, porque eu, Senhor Deus, não mudo. Por essa razão, vocês não são destruídos. Eu estava tomando banho agora em casa e pensando aquilo que o Senhor disse. Deus não é homem. Porque quem mente é o homem, Deus não. Muito menos filho de homem para se arrepender. A gente é quem faz as coisas e depois diz, não era para ter feito isso. O arrependimento de Deus não é nesse sentido.
não é com remorso, não é porque Deus errou. Nós sim, porque Deus não é homem. Deus não vê como o homem vê. Nós olhamos para a aparência e Deus está dizendo, eu vejo o coração. Então, para esse tempo, irmãos, escute isso. Paulo vai falar no Novo Testamento do homem natural. Um dia estivemos nesse estado, um homem natural, sem conhecimento de Deus, sem Espírito Santo, sem selo do Espírito para a eternidade com Deus. Paulo fala do homem carnal, aqueles que já entregaram a vida para Cristo também, mas vivem uma vida em carnalidade. Ele falou para a igreja de Coríntios. Mas Paulo fala do homem espiritual. E quando ele fala do homem espiritual, ele vai dizer que aquele que é espiritual, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Ele não está colocando o espiritual como melhor do que aquele que talvez está na carne praticando o pecado, não. Ele está trazendo para nós como igreja uma medida que aqueles homens e mulheres que caminham na dimensão do espírito não mais vai viver o natural. Não mais vai caminhar no desejo da carne. Vai viver uma medida extraordinária. O que é extra? É além daquilo que nós já temos. Quando nós olhamos, por exemplo, Ezequiel, capítulo 47, você vai perceber que Deus, Ele é um Deus que apresentou medidas para Ezequiel. A medida primeira, águas nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na altura da cintura, depois tinha uma água que não dava mais para você caminhar, só a nado. Então, na fé, preste atenção, na fé, a gente vai sair daquilo que nós estamos vendo. O campo da fé, ele vê o que ninguém está vendo. O campo da fé, segundo Hebreus capítulo 11, é a convicção das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então existe um fundamento para a fé. Ela é o firme fundamento do que você espera. Tudo que você esperar precisa estar fundamentado na sua fé. E a prova das coisas que não se veem, isso é fé. Então, viver algumas coisas na dimensão do Espírito, irmãos, compreensões como essa, desse ofício e ministério, muita coisa, você vai precisar passar pelo filtro da fé. Porque na compreensão humana, a gente não vai compreender. Você está entendendo isso, irmãos? Vamos junto? O que nós precisamos fazer? Nos atentar às profecias. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos, da nossa geração? É que os falsos, eles estão se espalhando, estão tentando trazer a visão errada dos verdadeiros. Existe falso adorador? Existe verdadeiro adorador? Também existe falso adorador. Sim ou não? Se Jesus está dizendo os verdadeiros, existem os. Se Jesus falou que existem os falsos profetas, acautelai-vos para que ninguém te engane. Também existem os verdadeiros, irmãos. Só que a gente não pode, escute isso, a gente não pode pegar isso aqui e agora vamos fazer o ofício. Agora existe o ministério dos profetas. Aqui não. Quando se fala-se de algo orgânico, é algo que é natural, que não precisa colocar mais nada, ele cresce naturalmente. Na igreja de Cristo, esses 5 ministérios, eles fluem naturalmente. Eu lembro que quando eu fui lá em Santa Catarina em 2018, quando eles estavam falando no Mevan sobre os 5 ministérios, e tem a representatividade deles lá na parede em quadros dos 5, quando eles começaram a nos explicar, aquilo ali queimou no meu coração, irmãos. Por quê? Porque nos nossos dias tudo é centralizado na igreja pastoral. E na igreja pastoral é aquilo que eu falei semana passada. Alguém que vai estar doente, a gente vai cuidar, a gente vai atar a ferida, vai botar remédio e tudo. Mas na igreja que só funciona no pastoral, aquele que estava doente não vai querer receber alta não, vai ter que ser acompanhado a vida inteira. E quando você já está de alta, como diz o paraibano, já está de alta, macho, já pode ir, já está bem, vai curar outras pessoas agora. Ele não vai querer, porque na pastoral é atenção só para isso.
É o que o Rogério falou aqui no ano passado. Ou seja, é onde a gente acaba fazendo algumas coisas dentro do corpo que não é o nosso ofício. Mas por que isso acontece? Porque a igreja, quando eu falo a igreja do Senhor, ela não entendeu essas coisas ainda. E daí acaba colocando tudo e centralizando tudo aqui. Não. Quando você vê 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 também, vai falar dos dons e dos seus desempenhos. Tem uns, irmãos, que de verdade foram chamados só para liberar palavras ou para estar com pessoas, trazendo palavras de edificação, palavras que levantem essas pessoas. Outros, prática da generosidade. Eu não sei pregar, não sei cantar. O que você é no corpo? Não, Deus me deu recurso, investe o seu recurso. Então, a gente precisa entender essas realidades, irmãos. Para quê? Para que cada um flua no corpo, naquilo que ele foi chamado. Vou fazer uma pergunta. Você sabe qual que é o seu chamado? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão com cara que não sabe, não. Vocês sabem quais são os chamados de vocês? Sim ou não? Então desenvolva ele. Aperfeiçoe ele. Por isso que eu não acredito numa igreja que só trabalha para as quatro paredes. Nós como sacerdotes reais, precisamos ser responsivos. O campo do seu trabalho é o seu campo missionário. O campo da sua casa, dos que não conhecem a Deus, é o seu campo missionário. Começa em Jerusalém, depois é que vai para Samaria, Judéia, depois é que é os confins da terra. Eu não vejo também, dentro da missão, que a gente vai ver isso lá na frente, eu não vejo dentro da nossa missão a gente querer ir para a África, se perto de nós tem a África. Na nossa cidade tem a África, nos povoados tem a África. Tem campo missionário para isso, entende isso, irmãos? Mas dentro dessa missão, é por isso que nós precisamos entender que nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, Paulo, não tratem com desprezos, o quê? Achou, Jones? 1 Tessalonicenses 5, 20, o que é que diz aí, irmãos? Apareceu? O que é que diz? Estamos no Antigo ou Novo Testamento? Novo. Paulo está dizendo isso. Não despreze as profecias. Porque normalmente, eu estava conversando isso ontem com uma pessoa. Porque normalmente as pessoas, elas olham para as pessoas. Claro, temos que olhar para os frutos. De onde vem. Mas não é sobre o mensageiro. É sobre a mensagem. Estão aí ou não? Amém, então por isso. Não é porque os falsos profetas estão enganando a muitos que podemos deixar de ouvir os verdadeiros profetas. Grave isso no seu coração. Existem verdadeiros profetas nos nossos dias. Existem, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existem falsos médicos? Você já viu? Comprou o diploma, já viu? Aí você vai parar de ir para o médico verdadeiro porque o falso lá lhe enganou? Não. É uma conta simples da gente fazer, sim ou não? É só procurar um verdadeiro. E a gente também não precisa, irmãos, escute isso. A gente não pode viver nessa dependência emocional. Eu quero ouvir Deus, eu vou procurar fulano. Não é isso. Você tem acesso com Deus. E você tem a palavra. Se Deus quiser usar alguém, Ele vai usar. E amém por isso. E Deus vai falar com você. Mas a gente está vivendo nesses dias onde as pessoas têm se movido por isso. Eu quero ouvir a Deus, eu vou ouvir fulano. Irmãos, isso é um perigo para os nossos dias. Não é por aí que as coisas vão. Não funciona assim. Nós podemos estar num encontro como esse, Deus levantar alguém e Deus falar, amém. O seu coração não estava naquilo, você não veio por causa daquilo, mas Deus quis falar, e Deus fala. Amém? Por isso que a igreja precisa sim se mover nos 5 ministérios. E não apenas no pastoral. Por quê? Ela precisa fluir de forma orgânica. Pois essa é a essência da igreja.
Ela começou assim. Qual que é a orientação bíblica para nós? 1 João 4:1. 1 João, epístola 4, versículo 1. Diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, está falando do espírito agora, com E minúsculo, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Qual que é a direção do Senhor para nós? Põe à prova a profecia. Segundo, os frutos vão revelar quem nós somos. O que é pôr à prova? Irmãos, existem segredos no coração da humanidade, do homem, da mulher, de Deus, de qualquer pessoa lá fora, que só sabe ela e Deus. Sim ou não? Tem coisas que a gente não conta para ninguém. Só Deus e você sabe. Então, quando Deus fala por meio de uma pessoa para falar com você, coisas que só você e Deus sabe, você vai colocar prova, você vai dizer, não tem como ser ele. Eu não falei para ninguém. Isso é por prova. De fato, é aquilo que você tem orado. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu estava orando com alguns irmãos nossos, e eu estava com uma dúvida sobre algo que eu estava pensando em fazer. Eu pensei. Eu sempre falo isso. Daniel, eu só pensei. Nós estávamos orando, eu não falei, eu pensei. Eu disse, Deus, meu pensamento isso aqui. Eu preciso tomar uma direção sobre isso. Aí alguém diz assim, você estava pensando sobre isso. Isso não é adivinhação, irmãos. Eu não falei. Deus está dizendo que é para você fazer isso. Tudo que eu pensei. Irmão, só quem pode sondar o ser humano é quem? O diabo pode sondar você? Sondar o seu pensamento? Não, só Deus. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele penetra na profundidade. É ele quem sabe sobre Deus, o Espírito de Deus. Aí eu pergunto para você, aonde o Espírito de Deus habita? Bata assim no peito, diga em mim. Habita em você. Por isso que há uma conexão. E por isso que nós precisamos filtrar as coisas de Deus, não pela alma, não pelo intelecto, mas pelo Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Vocês estão aqui? Então no Espírito, só no Espírito, a gente consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por isso que não perca tempo teimando com o intelecto humano. Ah, mas eu li no livro, eu vi não sei o que lá. Não, tem coisas que é no Espírito. Não é na alma. A alma engana. A alma se move pela necessidade, se você deixar. A alma se move pela falta, se você deixar. A alma se move pelo que ela vê, se você deixar. No Espírito, não. O Espírito vai se mover pelas coisas do Espírito de Deus. Por isso que lá no versículo 21 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ponham à prova. Amém? Porque qual que é um risco desses dias? As pessoas procurarem no homem, profeta, aquilo que está dentro do ministério pastoral. Eu vou dar um exemplo para você. O que a imaturidade tem levado muita gente? As pessoas querem algum conselho, vai procurar alguém para ver se Deus fala. Isso é imaturidade, irmãos. Eu vou dar outro exemplo aqui. Se você for observar um aconselhamento para um casamento que está à beira de uma separação, sobre um filho, sobre casa, sobre conflitos existenciais, não é no profeta, é no pastor. Esse é o aconselhamento pastoral.
Mas por que as pessoas têm se movido nessa linha? Porque as pessoas pararam de ir no secreto buscar a Deus, então ela precisa procurar alguém para ouvir Deus. Parece que ainda estamos voltando para o sacerdote do Antigo Testamento. Mas a nossa geração, ela tem se movido pelo profeta e não pelo profético. Pastor, então tem diferença? Tem. Porque o profeta fala de um ofício, ministério, que alguém vai desenvolver. Já o ministério profético não tem a ver com uma pessoa que vai falar algo para alguém, mas um povo que vai liberar uma palavra para a cidade, estados, povos e nações. A palavra profética, ela muda realidades existenciais. Elias disse, não vai chover. Segundo a minha palavra ou segundo a palavra de Deus? Pense comigo, irmãos. A gente não vai fazer isso hoje não, tá certo? Não se atreva não. Mas Elias disse, segundo o que eu vou falar agora, a minha palavra, não vai chover. Esses dias eu ouvi um maluco dizendo na internet que tudo que um profeta fala, Deus assina embaixo. Eu digo, está repreendido. Pegar um homem desse, bem carnal, cheio de demônio aí, um falso, e dizer que você vai morrer, você morria. Diga aí. Que maluquice, né, irmãos? Mas por que muitos estão procurando no profeta? Ou seja, a palavra deles tem se tornado a palavra final, e isso é perigoso, irmãos. Esses dias eu mandei um vídeo para alguém, eu dizendo, veja esse vídeo aí. O vídeo mostrava o seguinte: tanto o pastor, quanto o profeta, quanto o mestre, quanto o evangelista, quanto o apóstolo, seja quem for, seja qual ofício for que tiver, tem que pertencer ao corpo, irmãos. Tem que fazer parte de uma comunidade de fé. Tem que viver a vida da igreja. Vocês entendem isso? Não é chegar numa internet e agora abrir um canal e está todo mundo lá, entregando para todo mundo, e está todo mundo ofertando. Muita gente está se levando por isso. Ou seja, é necessário fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, não escuta a palavra de Deus, nem mais os bons conselhos pastorais. É a palavra do homem que liberou algo que vai ser a palavra final. Aí nós estamos vendo pessoas imaturas se perdendo. Porque num culto como esse que nós estamos, de ensino da palavra, a minha intenção é levar você a mergulhar na palavra, a você examinar nas escrituras, mas você se mover nos ministérios e nos dons com entendimento do que Deus está falando. Amém? É isso. Ou seja, nós vamos ter o discernimento das coisas de Deus. Vamos nos mover sim no profético, vamos nos mover sim na região celestial, no mundo do espírito, mas com entendimento. Porque se nós fizermos alguma coisa sem entendimento, nós iremos multiplicar a ignorância. Pastor, para a gente encerrar aqui, o que o profético tem a ver? O profético tem a ver com palavras de ordem para ambientes, cidades, estados e nações. Preste atenção nisso aqui. Uma vez eu ouvi a pastora Edmar falando isso lá em Piaçaba do Sul. Ela disse, é diferente, são duas coisas diferentes. O ministério pastoral e o profético. O profético, a igreja do Senhor, o povo de Deus, tem a autoridade, tem a chave que Cristo disse. Chave fala assim de autoridade, de abrir portas, de ligar na terra e ser ligado no céu, de desligar na terra e ser desligado no céu. Isso a gente tem que entender, irmãos. Porque na palavra profética, vocês viveram isso, que eu já fiquei sabendo, já me contaram. Quando num certo tempo, num trevo de Neópolis, na entrada das cidades, mortes em cima de mortes, não era? E essa igreja se levantou nas regiões celestiais e disse morte, mas não ali, e parou um tempo. Essa é a palavra profética. Ela vai dar uma voz de comando nas regiões celestiais e a terra tem que obedecer. Vocês entendem isso? Ou seja, aqui o próprio Deus vai liberar decretos para o coletivo que vai de certa forma afetar a cidade. A cidade vai ser tocada, vai ser alcançada por aquilo que Deus liberou. Porque em uma igreja profética,
Não é uma igreja cheia de profetas. É uma igreja que entendeu a sua posição nas regiões celestiais. É aquilo que eu ministrei tem 15 dias aqui. É a gente nos levantar e nos posicionar nos lugares celestiais. A gente sai dessa dimensão. Ou seja, eu vou dar um exemplo para você entender. Está lá Ezequiel no meio de um vale. Aí no meio do vale, o próprio Deus disse assim: Ezequiel, o que é que você está vendo? O que Ezequiel viu? Um vale de... Só que Ezequiel viu mais além. O texto vai dizer que os ossos estavam, humanamente falando, estava sequíssimo. Fato, ninguém podia duvidar. Aí Deus vem agora dizer assim: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Não foi assim que Deus perguntou? Aí Ezequiel disse: Senhor, o Senhor é que sabe, eu não sei de nada. Tu sabes. Aí o Senhor disse o que para Ezequiel? Profetiza. Irmãos, entenda isso, para que a nossa forma de cultuar mude, para que a nossa forma de adorar mude, para que a gente não esteja em ambientes, nos nossos encontros, nesses ambientes, e a gente ache tudo natural e tudo normal. Não, dentro de um ambiente profético, Deus pode curar alguém. Dentro do ambiente profético, Deus pode dar vida até um morto, se Ele quiser. Dentro do ambiente profético, quando a igreja se levanta, quando nós dizemos: ei, se levanta, vamos clamar para o Neópolis, vamos clamar para a nossa cidade, irmãos. Esse é o momento da igreja dar as mãos e dizer: vamos entrar nesse lugar em Deus. Mas a gente está em lugares como esse, a gente fica ali: vamos orar, vamos clamar para o Neópolis. Senhor, visita o Neópolis. Meu Deus, que crente mais xoxo, sem fé, murcho. Não! É a gente entrar em Deus. Senhor, a gente não está vendo, os ossos estão secos, a cidade pode estar caída, o Brasil pode estar caído, mas Senhor, nós profetizamos vida, nós declaramos segundo a sua palavra vida. Quando a igreja entra nesse ambiente, tudo muda, irmãos. E existem alguns momentos que o próprio Deus vai fazer conosco, como fez com Ezequiel. Vai mostrar para nós como está o estado e vai perguntar para nós: e aí? É como se Deus dissesse assim: aí, o que é que você está vendo aí? Aí humanamente falando, ele vai lá: meu Deus, está tudo impossível aí. Tem jeito não. O filho está perdido, não quer voltar mais não, Senhor. Aí só o Senhor está perdido. Não, irmão. Todas as vezes que Deus nos apresentar um estado, uma realidade, Ele está nos provocando para a gente se levantar, para a gente profetizar segundo a ordem de Deus. Vocês entendem isso? É fácil a gente olhar para um problema e a gente apontar o problema. É difícil a gente dar um diagnóstico. A palavra profética, ela é a resposta de Deus para uma geração, para uma cidade, para uma nação. Normalmente, uma igreja profética se move por cidades e nações. Qual que é a menor visão de Deus? É uma cidade, irmãos. Quando nós falamos em conquistar uma cidade, o nosso coração precisa estar guardado para a gente entender que Deus não vai dar para a nossa vaidade. Deus não vai dar para a gente dizer: nós somos a igreja da cidade. Olha que coisa mais linda. Não, não é para isso não. Deus entregar uma cidade na mão da igreja é Deus dizendo assim: é o meu coração quem está sendo, quem precisa estar governando essa cidade. É o meu governo sobre essa cidade. E daí, isso vai implicar para nós um senso de responsabilidade muito maior. Porque eu preciso ter o mesmo sentimento que Jesus teve para governar uma cidade. Ser manso e humilde. Sabe, andar na dimensão do Espírito para entender o que é que Deus tem para a movimentação desses dias. Isso é uma igreja responsiva. Porque uma igreja responsiva, ela entende que a realidade existencial de uma cidade tem a ver com ela, com você, igreja. Tem a ver com a gente. Mas pastor, são os governantes da cidade, são os governantes dos países que estão acabando com os países. Irmãos, só fala essas coisas quem não entende o lugar de igreja. Estamos assentados com Cristo nas regiões
Se é aqui na terra como no céu, vamos para a região celestial então. Para que essa realidade aqui ela seja transformada e mudada pelo Senhor. Pastor, a cidade está aumentando criminalidade, aumento de drogas, suicídio, acidente, divórcio, etc. É o que mais a gente vê. Eu lembro que quando a gente chegou logo em Piaçabuçu, 2015, aí todo mundo dizia bem assim: aqui, meu irmão, mata um hoje e até outro amarrado para amanhã. Diga, está repreendido. Foi esse o relatório que me entregaram, os 12 espias. Aqui é assim, aqui mata a gente, meu irmão, aqui é um perigo essa cidade. Aí, com poucos meses que nós estávamos lá, aí tinha um grupo da cidade lá, aí no grupo da cidade mostraram uma foto, acabaram de matar um na praça, poucos meses. Aí quando eu olhei, mandaram no grupo da igreja, quando eu olhei a foto, o cara estava morto, mataram na praça, o cara estava caindo embaixo do meu carro. Aí eu disse, esse carro é da gente. Aí quando a gente desceu de casa aqui, olhou, já estava já a faixazinha assim, fecharam que os policiais botaram. Aí eu disse, meu Deus do céu, o negócio aqui é sério, Alagoas é pesado. Eu lembro que naquele tempo, eu enfatizei muito isso nas mensagens, vamos nos levantar como igreja. Vamos tomar o nosso lugar como igreja. Sabe, a gente não pode ver Satanás se andar numa cidade, a gente está achando normal, não é normal. É exatamente esse sentimento que eu estou aqui, irmãos. Precisamos como igreja tomar os lugares, ocupar os lugares. Você vai ou não? Ou você vai ou você fica. Você vai ou não vai? É se posicionar. Por quê? Porque na igreja responsiva eu preciso entender que se as coisas estão, o pecado está avançando, mas é porque a humanidade escolheu. Mas irmãos, deixe-me ver se eu lembro dessa palavra que eu ouvi esses dias, que dizia assim: se Deus não pode usar a santidade da igreja para transformar o mundo, Deus vai usar o mundo para perseguir a igreja, para tratar a igreja. Então quando nós falamos de ser sal e luz, a diferença da terra está no sal da terra e na luz do mundo. Vocês são o sal e a luz. Amém? Então Ele nos confiou, é o nosso tempo, irmãos. Amém, Oséias? Oséias, amém? Glória a Deus, é assim, Oséias. O Estevão Fernandes, ele disse assim, que uma igreja apostólica, ela não é passiva, ela é responsiva. Precisamos sair da passividade. Ah, isso não é problema para mim, isso é problema para a assistência. Não, isso é problema para o governo. Não, isso é problema nosso. O problema da cidade é nosso, irmãos. Entenda isso. Não estou falando de prática de assistencialismo, isso é o governo. Mas a assistência somos nós. Esses dias um pastor estava fazendo uma live, um pastor aqui de uma igreja da cidade. E daí ele estava falando de um negócio muito bacana. Ele estava dizendo assim, eu quero convidar você, pastor, sério. A gente está fazendo um projeto de entregar sopa na entrada do hospital ali, para as pessoas que vêm. E deixa o paciente lá e fica ali esperando, vê muita gente do interior. Irmãos, eu estava com esse projeto prontinho, eu tenho esse projeto prontinho no meu tablet. Prontinho, Daniel, eu tenho, de como a gente fazer e tal. Aí um dia desse até a Carlinhos me falou, pastor, a gente pode ver essa questão da sopa e tal. Aí quando foi esses dias, esse pastor falando, eu disse assim, pastor, eu liguei para ele quando acabou a live, eu tenho esse mesmo projeto, só que entenda uma coisa, nós fazemos parte do mesmo reino. Conte com a gente, eu vou ofertar por mês também. E quem quiser ofertar da PNL, eu vou falar com os irmãos. A gente vai ofertar para vocês comprar os ingredientes e a gente vai somar com vocês. Ele, sério? Eu digo, sério? Claro, é o mesmo Deus. Para que vai chegar? Ele está lá terça, eu vou lá quinta. Aqui, terça foi uma igreja X, quinta é PNL. Não, irmãos. Não faz sentido. Nós somos uma família só, sim ou não? Acabou. Isso é o reino de Deus, irmãos. Eu desconto com a gente, eu vou falar com os irmãos, vou mandar no grupo. Porque o profeta, de verdade, ele é um balizador de Deus para conferir as medidas da edificação. Eu digo para você uma coisa, irmãos. Quando caminhamos dentro das medidas de Deus, estamos alinhados com o prumo dos céus. Automaticamente, o Senhor vai enviar almas para esse lugar.
Nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos anunciar as boas novas, mas automaticamente a igreja é orgânica, ela vai crescer naturalmente. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.